1 Pedro capítulo 1, versículo 17, diz assim, vocês podem ler comigo? Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, obrigado pela graça de ouvir a leitura da palavra de Deus inspirada e pela oportunidade de também ouvir a pregação desta palavra. Cremos que por meio dela o Senhor fala com o teu povo. Queremos que o Senhor nos ajude a discernir a tua voz em meio aos ruídos deste mundo. Que a pregação de hoje nos faça lembrar e que temos que ter medo. Medo de desonrar o Senhor. Ajuda-nos a compreender esta verdade, que as crianças também estejam atentas para que cresçam compreendendo corretamente a questão do medo. Assim, nós pedimos esta tua ajuda em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nós estamos tratando sobre a série Emoções. E nós falamos que a emoção é algo que Deus compartilhou com o seu povo, com as suas criaturas. Nós sentimos emoções porque Deus compartilhou parte dos seus atributos conosco, que nós chamamos de atributos incomunicáveis. É claro que Deus sente diferente de nós. Existem questões muito mais profundas para se discutir sobre as paixões em Deus. Se Deus tem paixões, se Deus tem sentimentos. Mas o fato é que a Bíblia revela esse Deus por meio de sentimentos. Se é igual a nós, certamente não é, porque Deus é diferente de nós. Mas a questão principal é que as nossas emoções, elas naturalmente são boas. E que o pecado é que corrompeu essas emoções. Falamos da primeira emoção, que é a alegria. E dissemos que Deus é alegre. Deus é um Deus feliz. E se nós queremos ter alegria, nós precisamos estar em Deus, porque Ele é a fonte de toda a alegria que nós precisamos. Falamos domingo passado sobre o medo. O medo é uma emoção. Esse medo, ele nos protege. Quando nós temos medo, por exemplo, do fogo, crianças, você não coloca a mão no fogo, porque você sabe que o fogo vai queimar a sua mão. Então, o medo do fogo faz com que você se proteja. Proteja suas mãos, sua pele, de serem queimadas. Então, o medo, ele é bom. Mas o medo, ele pode ser muito ruim. E muitas vezes, ele nos perturba. Então, no domingo passado, nós vimos que existe um medo natural. Lembra do João sem medo? Todo mundo tem medo de alguma coisa. E o medo é natural. E existe esse medo natural que simplesmente acolhemos. Vimos que há um tipo de medo pecaminoso que devemos rejeitar. Então, o medo é pecaminoso quando ele nos impede de fazer a vontade de Deus. Quando nós, ao invés de fazermos a vontade de Deus, fugimos de Deus. Ele é pecaminoso. Quando nós temos atitudes egoístas, o medo nos faz sermos egoístas, em simplesmente nos proteger e não proteger os outros. Esse é o medo pecaminoso. Quando o medo nos faz pecar.
logicamente, ele é pecaminoso. Mas existe um tipo de medo que devemos buscar. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Um medo que devemos buscar. Que tipo de medo é esse? O medo santo, ou santo temor. John Flavel, um puritano, viveu no Reino Unido ali no século XVII, muito conhecido pelos seus escritos, principalmente sobre a providência divina. Ele escreve dizendo o seguinte, explicando aqui os tipos de medo. Ele diz, aspas, o medo natural é uma paixão normal da alma. O medo pecaminoso é a paixão normal da alma corrompida e pervertida. E o medo santo é aquela paixão normal, santificada e usada de maneira piedosa. Então, o que nós vemos nessa última parte é que sem o temor de Deus, sem esse medo santo, nós não temos condições de vivermos de maneira piedosa. Por que que os ímpios fazem o que fazem? Por que que eles são ímpios? Porque eles não têm o temor de Deus. Não têm o temor de Deus. É o temor de Deus que conduz os homens a uma vida piedosa. E é esse medo santo, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus nos encoraja a ter. Deus nos manda temer. Volte ao texto que acabamos de ler, de 1 Pedro 1,17, e acompanhe comigo as expressões de Pedro, que diz assim, ora, se invocais como Pai, veja, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro mostra que a vida do cristão aqui, de um peregrino, é viver com temor. E temor é um tipo de medo, mas é diferente do medo paralisante, do medo pecaminoso, e simplesmente de um medo natural. É um medo santificado, como diz John Flavel. Então, nesta noite, eu quero mostrar pelo menos duas coisas que o temor de Deus produz na alma do crente. Duas coisas apenas. E a primeira delas é que o temor de Deus produz medo do pecado. Crianças, o medo, o temor de Deus, ele normalmente nos ajuda contra o pecado. O temor de Deus produz medo do pecado. É isso que Pedro nos diz aqui em 1 Pedro 1,17. O fato de Deus ser juiz imparcial, ele é imparcial, deve nos motivar a levar o pecado a sério e a viver de forma reverente. Levar Deus a sério, viver de modo reverente e se recusar a brincar com aquilo que Ele odeia. O que Deus odeia? O pecado. Então, nós temos que temer a Deus, porque ao temer a Deus, esse temor nos produz medo do pecado. Se você lê as Escrituras em Filipenses 2, versículo 12, você encontrará lá Paulo dizendo o seguinte: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Por que Paulo usa essas palavras? Temor e tremor. Porque o assunto é sério. Você não pode brincar com o pecado. É perigoso. Crianças, como disse anteriormente, você não coloca a mão no fogo. Porque você sabe, se colocar a mão no fogo, ela vai
queimar. Se você colocar a mão no fogo, você vai sentir dores. Ficará cicatrizes pelo resto da sua vida. Então, quando você brinca com aquilo que é sério, quando você brinca com aquilo que desonra a Deus, você corre um grande perigo. Um grande perigo. Precisamos nos lembrar que o temor de Deus, ele produz medo do pecado. Ed Welch, um escritor, pastor, ele escreveu um livro chamado Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. Ele diz assim, que o temor significa submissão reverente que leva à obediência e que é intercambiável com a adoração, dependência, confiança e esperança. Assim como o medo inclui um conhecimento lúcido da justiça de Deus e de sua ira contra o pecado. Mas esse temor conhece o grande perdão, misericórdia e amor de Deus. Isso faz com que nos submetamos alegremente ao seu senhorio e tenhamos prazer na obediência. Então, quando eu tenho temor de Deus, esse temor me leva a uma obediência. Porque o medo do pecaminoso me afasta da obediência. O temor de Deus me leva à obediência. Isso pode custar muito caro. Nos faz lembrar a história daqueles amigos de Daniel, Sadraque. Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembra deles? O rei Nabucodonosor constrói uma imagem, uma estátua dele mesmo, rei, e conclama todo o seu império que adore a estátua, que se prostrem à imagem de Nabucodonosor. Mas 3 homens não se prostram. E alguns do reino informam ao rei: Rei, tem alguns que não querem se prostrar diante do Senhor. Quem são? Sadraque, Mesaque e Abednego. Tragam eles aqui. E conclamam o império para estar ali. As pessoas estão presentes. E então começa aquele rito de adoração. E conclamam esses homens, o obrigam a se prostrarem diante do rei. E as declarações de Daniel 3, 16 a 18, mostram a resposta desses homens que temiam a Deus. Olha o que diz. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. O quê? Respondeu o quê? O versículo anterior, que Nabucodonosor dizendo o seguinte: olha, eu vou ver se o Deus de vocês, nem o Deus de vocês vão livrar vocês das minhas mãos. Se vocês não se prostrarem diante da imagem, vocês serão queimados naquela fornalha acesa. Aí os amigos vão dizer exatamente isso, que eles dizem: se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, versículo 17, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. O que Sadraque, Mesaque e Abednego estão dizendo? Que eles temem a Deus. E por temerem a Deus, eles obedecem à sua vontade. Isso pode custar a vida deles. Mas eles não se prostrarão diante da imagem de escultura. Porque o temor de Deus produz medo do pecado. Quando lemos Judas, versículo 22 e 23, lá no finalzinho das Escrituras, o apóstolo faz a seguinte colocação. Olha só: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo,
Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pelo sangue. Essa parte de ser compassivo em temor. Por que você deveria ter compaixão com temor? Judas vai mostrar que Deus é um juiz tão santo que você não quer ser envolvido em nada que possa afastá-lo dele. Você deve, portanto, ter misericórdia das pessoas, mas com temor de Deus. Vocês não podem agradar as pessoas e desagradar a Deus. É preciso buscar ajudar as pessoas, mas sempre olhando para Deus, com temor dele. É claro que o temor, às vezes, se confunde com o terror. Um sentimento de medo que faz com que você se afaste daquela pessoa que te faz temer. E Satanás é especialista em usar essa emoção para te afastar de Deus. O único que pode te ajudar, Satanás usa o terror de Deus para te afastar do próprio Deus. O que Satanás faz como acusador? Ele aponta tuas falhas. Crianças, ele faz isso. Ele aponta as nossas falhas. Ele diz para você que você é fraco, mais do que os outros. Que você não é inteligente como os outros. Que você não tem certas habilidades. Que o seu temperamento ou experiência para ser um crente maduro é pálido. Ele aponta todas as possibilidades de fracasso para você, deixando uma única opção. Qual é? Que você desista. É melhor você desistir. Você não vai conseguir. Você não é inteligente o suficiente. Você não é bom o suficiente. Você não tem as habilidades que os outros têm. Você é um fracassado. Desista! No clássico, Investigadores, o Peregrino, o clássico, nós vemos uma ilustração desse medo. Quando o cristão se encontra com duas personalidades, o temeroso e a desconfiança. Vocês chegarão lá. Entre aspas, o temeroso responde que estavam indo para a cidade de Sião, que haviam chegado àquele lugar difícil. Mas disse o temeroso: quanto mais avançamos, mais perigo encontramos. Por isso resolvemos voltar. Sim, afirmou desconfiança, porque logo à nossa frente, no caminho, encontram-se 2 leões. Se dormindo ou acordado, não sabemos. Somente poderíamos imaginar que se chegássemos ao seu alcance, logo nos despedaçariam. O cristão exclamou: vocês me atemorizam. Mas para onde me apresentarei ali? Se puder chegar à cidade celestial, tenho certeza de que de lá estarei seguro. Preciso me aventurar. Voltar significa apenas a morte. Prosseguir significa medo da morte e a vida eterna mais adiante. Continuarei seguindo em frente. Então veja que nós temos aqui 2 personagens. A desconfiança e o temeroso. Eles estão próximos da cidade celestial. Mas de repente eles encontram 2 leões. Eles não sabem se estão dormindo, se estão acordados. Então, ao invés de prosseguir, eles resolvem voltar. E cristão diz: por que vocês estão voltando? E o temeroso diz: olha, está difícil. Quanto mais nós nos aproximamos, mais perigo nós encontramos. Tem 2 leões, se eles nos pegarem, eles vão nos despedaçar. E cristão diz: se voltar, só terei morte. Se eu prosseguir, eu vou ter medo da morte, mas a vida eterna mais adiante. Eu prosseguirei, vou enfrentar a morte, porque eu sei que eu posso ganhar a vida eterna.
Irmãos, essa ilustração ela é maravilhosa, é profunda. O que o autor Bunyan quer nos mostrar é que a única maneira de se superar o medo é movendo-se em direção a Deus. Não há como você vencer seus medos longe de Deus. Não há como você vencer o medo se não for em direção à vida eterna, em direção à cidade celestial. Talvez, é claro, você, quando olha para as suas circunstâncias, parece que tem leões que estão tentando devorar você. Mas eu quero lembrá-lo que a maneira de você se libertar do seu medo não é fugindo de Deus, mas prosseguindo em alegre obediência e fé diante do medo. Então nós vemos em primeiro lugar aqui que o temor do Senhor, ele produz medo do pecado. É o temor do Senhor que nos ajuda a enfrentar os medos pecaminosos para que avancemos em fé. Segunda coisa é que o temor de Deus produz temor da palavra de Deus. O salmista escreveu no Salmo 119, 161. Olha só o que diz o salmista. Podem ler comigo? Príncipes, causa, meu coração teme. Quem se lembra lá no Monte Sinai, quando Deus entregou as tábuas da lei a Moisés, que desceu ao monte? Vocês se lembram quando Deus falou lá? Os israelitas fizeram o quê? Eles tremeram. Tremeram. Sabe por quê? Porque eles se deram conta de que aquele que estava falando era simplesmente o Rei majestoso e poderoso. Eles tremeram. E é isso que o medo santo produz, irmãos. Temor da palavra de Deus. Os ímpios não temem a palavra de Deus. Os ímpios zombam de Deus, zombam da sua palavra. Mas o homem de Deus tem o temor da palavra de Deus. Eles sabem que a palavra de Deus é a verdade. E esse é um dos benefícios. O temor de Deus produz medo ou temor da palavra de Deus. Existem alguns benefícios. Se você abrir sua Bíblia em Provérbios 1, versículo 7, você encontrará lá que o temor produz conhecimento e sabedoria. O temor do Senhor é o quê? Princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria. Quando eu temo a Deus, eu adquiro conhecimento e sabedoria. E isso faz com que eu agrade mais a Deus. Quando eu temo a Deus, esse temor me impede de pecar. Se você abrir sua Bíblia em Provérbios 16, 6, você encontra lá as seguintes palavras: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Pastor, quer dizer que eu tenho que temer a Deus? Sim, Deus te chama a ter medo de Deus. Só que não é um medo aquele pecaminoso, que te faz fugir dele. O medo que Deus quer que você experimente é o medo do pecado. Você teme a ele porque você sabe que se você se envolver com o pecado, ele vai punir o pecado, vai punir você. Lembra de Mateus 10, 28? Jesus diz assim, não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer tanto o corpo como lançar a alma no inferno. Gente, eu não estou pregando um Deus diferente. É o Deus das Escrituras. Ele diz que devemos temê-lo. Porque o temor do Senhor
nos faz fugir do mal, evitar o mal. Então, por que você peca de maneira simplesmente corriqueira? Porque você não tem o temor de Deus. Você não tem o temor de Deus. Quero lembrar um outro exemplo. Falei do exemplo dos amigos de Daniel. Agora eu vou dar o exemplo clássico de José, do Egito. Gênesis 39, versículo 9. Vocês sabem muito bem que José foi assediado muitas vezes pela mulher de Potifar. Assediado sexualmente. Aquele homem solteiro estava na casa do seu senhor e a mulher casada tentou assediá-lo. Muitas vezes, diz o texto. E uma delas ele estava só. O marido dela não estava em casa. E quando ela tentou, José disse uma coisa importante no versículo de número 9. E antes de ler, eu preciso lembrar a vocês que José temia a Deus. E, consequentemente, ele se manteve longe do pecado. Você peca porque você não teme a Deus. Eu não estou falando de ser pecador, é de pecados que está te conduzindo a um hábito pecaminoso e a coisas que estão te escravizando. Por isso, é por essa razão que você demonstra pelas suas atitudes que você não teme a Deus. José disse assim no versículo 9: Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele não disse contra o meu Senhor, simplesmente. Ele disse que pecaria contra o próprio Deus. Irmãos, o temor de Deus produz medo da palavra de Deus, o temor da palavra de Deus. Temor. É tão interessante, tem o escritor chamado Wayne Mack, escreveu um livro, O Temor que Vence o Medo, um livro muito importante da editora Nutra. Ele vai mostrar um contraste entre o temor santo e o medo pecaminoso. Eu gostaria que vocês ouvissem e acompanhassem essa citação que diz assim: o temor santo e o medo pecaminoso são opostos um ao outro. O medo pecaminoso destrói, o temor santo dá vida. O medo pecaminoso é uma terrível aflição. O temor santo é um grande benefício. O medo pecaminoso encurta os nossos dias. O temor santo os prolonga. O medo pecaminoso é uma fonte de tormento. O temor santo é uma fonte de alegria. O medo pecaminoso conduz os homens ao erro. O temor santo conduz os homens no caminho certo. A única maneira de vencer o medo pecaminoso é substituí-lo pelo temor santo. Wayne Mack. Temor que vence o medo. Meus irmãos, como está o seu temor a Deus? Você está mais com medo de Deus, de Adão, por estar pecando, ou você está tendo temor de Deus para fugir do pecado? Tem muita gente que acha que resolver o problema do medo é simplesmente dizer assim para alguém. Alguém está com medo, imagina numa viagem de avião. Assisti um filme recentemente que um cidadão tinha medo de voar. E na hora do voo, ele estava nervoso e pediu para a aeromoça segurar em sua mão. A aeromoça achou que ele estava já dando uma cantada nela. Acho que eram as duas coisas. Mas o ponto principal é que ele tinha medo. Então, ele segura na minha mão só para decolagem. Ela resistiu por um tempo, mas ela sentou com ele e segurou na mão dele. A pergunta é: segurar na mão
resolve o problema do medo? Impede o avião de cair? Não, não impede. Essa ilustração me fez lembrar dos passageiros do Titanic. Quem assistiu o filme Titanic, sabem que muitos morreram naquelas águas geladas do oceano. Talvez aquelas pessoas pudessem ter ficado contentes por ter uma mão amiga que pudesse segurá-la, mas aquilo não resolveu, não impediu que o navio afundasse. Então, quando olhamos para aqueles passageiros de Titanic, assim como eles, nós precisamos de alguém forte o suficiente para nos resgatar da escuridão da noite, do frio terrível que ameaça paralisar nossas almas. Irmãos, o medo, parece que ele é meio gelado. Quando a gente está com medo, as mãos ficam geladas, o estômago fica meio que embrulhado. A coisa é esquisita. Então, assim como aqueles homens e mulheres do Titanic, nós precisamos de uma mão forte que nos salve dos nossos piores medos. Quem é essa pessoa que pode nos ajudar? Vocês sabem quem é, crianças, que podem ajudar-nos diante dos nossos medos? Jesus Cristo. Jesus Cristo é esse alguém. Ele é o único que conhece intimamente todos os nossos medos. De que você tem medo? Talvez eu não saiba de que medo você tem, mas Deus conhece todos os teus temores. Ele é o único que é capaz de nos libertar de nossos medos. Por quê? Porque Ele enfrentou o pior dos medos, o medo da morte e da separação de Deus. O pior medo de todos é o medo da morte e da separação de Deus. E esse Deus homem, Ele ressurgiu depois da morte, Ele ressurgiu vitorioso. Se você abrir sua Bíblia em Hebreus 2, versículo 15, você vai mostrar, vocês verão que a Bíblia nos ensina que uma das razões pelas quais Jesus deixou o céu e veio ao mundo foi para nos livrar de todos os nossos medos, todos os que, pelo pavor, estavam sujeitos à escuridão por toda a vida. Irmãos e irmãs, por que nós estamos falando sobre esse assunto? Medo. Porque essa emoção, ela é naturalmente boa, foi dada por Deus para nos proteger. Mas por causa do pecado, o medo, ele ficou prejudicado de tal forma que ao invés de sermos protegidos do pecado, nós nos expomos às dores do pecado. Ao invés de nós fugirmos para aquele que pode nos livrar de todos os medos, nós fugimos dele como Adão. Precisamos nos lembrar de que a única maneira de nós enfrentarmos os nossos medos é nos refugiando naquele que enfrentou os nossos medos, morreu na cruz e ressuscitou para nos livrar do pior de todos os medos, o medo da morte e da condenação eterna. Pensando então, para nós concluirmos esta palavra, de que você tem medo? Quais são os medos que estão prejudicando você de fazer a vontade de Deus? Quais são os medos, quais são as coisas que têm te conduzido a um medo paralisante, pecaminoso, que tem te conduzido a não cumprir a vontade de Deus? Quais são os medos? Se esses medos estão te atrapalhando de glorificar a Deus, eles são pecaminosos. Mas se esses medos estão te ajudando a viver uma vida santificada,
Esse é o medo santo, o santo temor. Eu oro para que Deus nos ajude a lidar com os nossos piores medos dentro de nós. Irmãos e irmãs, a única maneira é estando em Deus. Eu quero fazer uso de uma última citação de um puritano chamado Richard Baxter. Nós citamos ele no domingo passado, mas citei apenas em parte. É um livro que ele escreveu, Conselhos contra o Medo Pecaminoso, editora Vida Nova. Ele nos diz o seguinte, aspas, podem ler comigo? O medo necessário ao homem, plantado em nossa natureza, para nos restringir em relação ao pecado, conduzir-nos ao dever e evitar a miséria. Tememos Deus, os demônios, os homens, as criaturas inferiores ou nós mesmos. Deus deve ser temido por ser Deus, pois Ele é grande, santo e justo e verdadeiro, pois Ele é nosso Senhor e Rei e Juiz e Pai, e o temor dEle é o princípio da sabedoria. Os demônios devem ser temidos somente como subordinados a Deus, como executores de sua ira. E o mesmo deve acontecer em relação aos homens e animais, ao fogo e à água e às outras criaturas temidas pelo homem, e não o contrário. Devemos, então, discernir e temer o perigo de forma a evitá-lo. Nós mesmos somos menos aptos a temer, porque sabemos que nós nos amamos. Mas não há nenhuma criatura que tenha tanta razão para temer devido à loucura, fraqueza e obstinação no pecado. Essa criatura é o homem. Irmãos, espero que Deus nos ajude contra esses medos que nos atormentam e que o único medo que nós tenhamos é o medo de desagradá-lo e é o medo da sua palavra. Vamos orar. Senhor, obrigado por essas verdades importantes da tua palavra que nos conduz a uma vida de temor. Que durante o tempo da nossa peregrinação aqui nesta terra, que nos portemos com temor diante do Senhor. Porque tu és um Deus justo e um juiz imparcial, que julga segundo as obras de cada um. Senhor, se temos andado em caminhos perigosos, em práticas pecaminosas, que o teu Espírito produza em nós temor, para que abandonemos essas práticas pecaminosas e não sejamos condenados com o mundo. Resgata-nos da nossa loucura, resgata da nossa desobediência, que nós mesmos nos envolvemos pelos nossos próprios desejos e prazeres. Que o temor do Senhor esteja sempre diante de nós, como José, como os amigos de Daniel e principalmente, como o Senhor Jesus nos ensinou, temor que vence o medo, o temor do Senhor. Se nós oramos, gratos por essas verdades, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar.